Fala, pais instruídos! Quartou, o melhor dia da semana e vocês já sabem, né? Com um Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. É muito bom tê-los aqui conosco. E olha só, nossa convidada já disse assim, ó. É isso mesmo. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Olha, tá conectadíssima conosco, confirmando aí esse propósito desse podcast que é incrível e que há mais de um ano vem instruindo famílias para que a gente possa fortalecer aí todas as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, a todos, porque aqui tem pauta para toda a família, viu, Paty? Perfeito. Já disse aqui o spoiler quem é a nossa convidada de hoje. Tão curiosos? Então fica com a gente, aproveita, chama a família inteira para assistir esse episódio, compartilha com os amigos do prédio, da escola, da comunidade, chama todo mundo para se instruir com a gente. Todas as quartas-feiras, lembrando, nós temos um encontro marcado às 20 horas aqui no Pod Pais. Se você deseja algum tema que seja abordado aqui, ou algum especialista, algum convidado que a gente ainda não trouxe, que você é fã de carteirinha ou que você gostaria de ouvir, fala com a gente no chat que a gente vai ter o maior prazer em trazê-los aqui pra gente bater um papo. Aproveita, ativa aí o sininho para não perder nenhum dos episódios, se inscreva em nosso canal, vamos engajar, chamar mais pessoas, porque aí a gente entende, né, que quanto mais gente assiste, esse conteúdo realmente é de alta relevância e não pode ficar só com uma família, né? Então vamos instruir aí mais famílias para fortalecer os nossos filhos. Olha só, o Pod Pais é uma iniciativa do Clube de Exatas, que é um cursinho preparatório aí para crianças, pré-adolescentes que querem ingressar no colégio militar, em outras instituições de ensino que tem aí o sistema de bolsas de estudo. Ainda tem um detalhe, a gente está aí cada vez mais se especializando para atender jovens que querem ingressar em universidades, estão aí se preparando para o Enem, então cola com o Clube de Exatas, segue aí no Instagram, Clube de Exatas. Estamos em todas as plataformas de podcast e esperamos vocês todas as quartas-feiras. Podemos contar? Então ativa o sininho, se inscreva no canal e deixa aí uma curtida e fala o que você já tá achando aí desse episódio. Fala aí quem é que você acha que tá aqui, quem é Patrícia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, tá bom? E qual o tema que a gente vai abordar hoje. Mas antes, vamos pra vinheta? Rodriguinho, solta a vinheta. Vocês sabiam que existe a ciência da felicidade? Ai, falou em felicidade, é minha praia, viu? Eu sou aquela pessoa que sou super otimista. A gente vai entender se tem a ver ou não, né? Mas assim, tem a ver, Paty? Tem a ver. Olha só, eu sempre sou alto astral, pra cima. E eu acho que isso é muito bacana e, de fato, me traz essa sensação de felicidade, né? Emoção, sensação, enfim. Eu sei o seguinte, eu fiquei sabendo que de fato existe ciência da felicidade. E é estudo de coisa séria, viu? Olha só, são áreas, né, que formam a ciência da felicidade e que elas se dedicam a entender de fato como é que esse sentimento, não é emoção, é sentimento, como é que... Mais que isso, é decisão. É decisão? É decisão. Olha, então eu tô decidida a ser feliz. Perfeito, tá no bom caminho. Então, as áreas que formam aí a ciência da felicidade, elas se dedicam a entender como manter esse sentimento de forma mais duradoura, né? Como é que a gente pode se decidir, né? Tomar essa decisão tão importante em ser feliz. Mas quando o assunto são os nossos filhos, olha só, eu estava conversando aqui antes de iniciar o episódio com Patrícia, que é a nossa convidada, a Patrícia Valente, e aí a gente conversando, né, falando aqui um pouquinho do que é o Clube de Exatas, o Pod Pais, e olha, gente, é muito bacana, né, essa condução a ter filhos para quem já é pai e mãe, mas ao mesmo tempo que é bacana, é romântico também, tem um lado que é desafiador, né, para quem é pai e mãe. Completamente desafiador. Nada nos desafia mais na vida. Como se manter
feliz o tempo todo quando a criança faz birra. Mas como também trazer esse engajamento, ajudá-los a, de fato, se decidirem, né? A tomar essa decisão tão importante em serem felizes. Então, como é que a gente traz a ciência da felicidade quando a gente vai falar para os filhos, quando a gente pensa nessa ciência, na criação dos nossos filhos? Você quer aprender? Fica com a gente, aproveita, compartilha esse episódio para que ninguém perca, porque vai ser incrível e todo mundo vai sair daqui decididos a serem felizes. Mas vamos para a nossa convidada de hoje, Patrícia Valente. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Olha, dessa vez de fato rolou aí o nosso encontro. Eu acho que tem alguns meses eu tentando aqui, namorando, paquerando a Paty, né, para que a gente pudesse ter um encontro bacana, porque quando a gente encontra especialistas profissionais que de fato transformam outras vidas, que tem muito a contribuir com a sociedade, a gente quer estar pertinho o tempo todo, e em todos os projetos a gente quer juntos, né? Prazer. Como vocês sabem, eu também sou analista de carreiras além de jornalista e tenho outros projetos além do Pod Paz. Então, eu estava aí em um contato com o Paty para um outro projeto, mas foi aqui. E eu estou muito Aqui feliz. que vingou. Exatamente, eu estou super feliz por isso. Patrícia Valente, ela é administradora por formação, com especialização em marketing, RH e metodologia de ensino e cursos na área de desenvolvimento humano. Gente, ela tem experiência aí na área de vendas e negociação há mais de 25 anos e é especialista aí em felicidade. E tem um sorriso maravilhoso, uma pessoa autoastral, mas eu quero ouvi-la um pouquinho, saber um pouquinho da história dela, como é que ela se conectou, tendo aqui tantas habilidades técnicas, como ela se encontrou nesse caminho de ser especialista em felicidade. Conta um pouquinho sobre sua história, Paty. Então, eu sempre trabalhei em área comercial. Sempre. Porque eu sempre gostei de gente, de lidar com pessoas e nunca tive dificuldade com isso. Ok. E sempre estive em situações de liderança. Sim. Também muito em cima de perfil comportamental o tempo todo, desde muito nova. Eu tenho 55 anos, tenho 3 filhos, já adultos. A nossa filha caçula tem 32. Olha e só. temos 4 netos. E, assim, de 10 anos, que vai fazer 4, uma que vai fazer 3 e um que acabou de nascer tem 10 dias. Ai, gente. Bebezinho. Assim, eu me casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo, encerrei a carreira também de ter filhos muito cedo. Foi um pacote combo aí. Comecei a carreira de avó muito cedo e sempre trabalhei em área administrativa, liderança, mas uma liderança sempre voltada para a área comercial ou pessoas especificamente. Sim. E entrei na área de felicidade, não vou dizer acaso, que eu não acredito em acaso. Mas foi, assim, uma amiga minha, na verdade, me chamou querendo conversar comigo para ter Ela queria montar um evento e queria para arquitetos e queria trazer uma palestra, queria fazer um evento diferente. E aí, o que você me sugere de palestra? Eu não queria empreendedorismo, networking, nada disso. Aí que já são bastante falados, né? Aí me veio na hora, isso tem alguns anos, eu falei, vê se acha alguém para falar de felicidade. Ela fez felicidade, eu falei, felicidade é uma ciência e tal. Ela fez, conhece alguém? Eu falei, não conheço. Mas posso procurar alguém. Tá bom, vamos ver, gostei disso. E expliquei brevemente a ela, porque até então eu não sabia nada demais sobre o assunto. E aí, fiquei de procurar alguém aqui na Bahia que fosse especialista em felicidade. E aí, na mesma semana, uma outra amiga minha me mandou um podcast. Assim, escuta, que eu escutei por acaso, eu acho que você vai gostar. Era de uma das maiores especialistas em felicidade do país e fora do país também. E eu gostei muito da abordagem dela e tudo. E na mesma hora, terminei de escutar o podcast, eu mandei uma mensagem. Procurei o nome dela, que não é um nome comum, Sandra Teste, né? E aí achei no Instagram. E aí
mandei um direct para ela, Sim. que estou procurando seu livro, que você falou no podcast, tal, e não estou conseguindo comprar, não tem na Amazon. E aí ela estava online, ela me respondeu na hora. Ela falou, o livro só foi publicado, foi no comecinho da pandemia isso. O livro só Nossa. foi publicado nos Estados Unidos, só foi publicado no Brasil depois Da da pandemia? pandemia, depois que acabar essa confusão toda, não tem prazo para... Nossa. Quer Um um exemplar? exemplar americano? Eu falei, todo inglês eu não me trabalho, não tenho fluência para isso. E aí a gente ficou, eu falei, você me recomenda alguém em Salvador e tal? E aí ficamos conversando até meia-noite, e aí trocamos telefone, passamos a conversar mais. Aí uma semana depois, a gente já tinha achado tantos pontos de convergência, que ela fez assim, a gente vai precisar se conhecer ao vivo, mas a minha vida tá tão louca que eu tô indo para Manaus fazer uma palestra. Você imagina que de Manaus eu vou para Salvador. Falei, então fechou. Nossa. A gente vai se conhecer. Ah, você é baiana e tal? Sou. Ah, eu também sou. Até então a gente não tinha falado sobre isso. E aí veio para Salvador, a gente se conheceu, e no dia que a gente se conheceu, ela fez, eu estou com uma turma de formação de especialistas em felicidade para a próxima semana, quero você na turma. Falei, não tenho nem Que agenda para isso. bacana. Ela fez, Patrícia, você tem que estar na turma. Aí eu fui meio que Sem ali expectativas. sem grandes expectativas. E aí, no decorrer do processo, eu falei, eu achei minha tribo. Ah, Achei que minha tribo. bacana. Eu já trabalhava em área comercial, como eu falei, há muito tempo. Eu já tinha desenvolvido uma metodologia voltada para ensinar as pessoas a desenvolver a habilidade de negociação, entendendo que negociação é um contexto macro. Não se Sim, refere especificamente a transações comerciais. perfeito. Negociação é para a vida. Com Você certeza. acorda e dorme todos os dias negociando. Inclusive Primeiro com você consigo mesmo, né? Isso. Você acorda e já negocia com você vai comer saudável, você vai treinar, você vai cumprir os horários, você vai cancelar uma agenda, você já acorda negociando com você. Verdade. E desenvolvi uma metodologia em cima disso, a partir dos perfis comportamentais, trazendo várias ferramentas. Bacana, Paty. PNL, Enneagrama, múltiplas inteligências, as 5 linguagens do amor, os nossos neurotransmissores, né? Sim. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Juntei tudo em uma metodologia Que para bacana. desenvolver a habilidade de negociação para as pessoas, para a vida, e óbvio, você leva para vendas, para o trabalho, para time, para Com liderança, para certeza. tudo. Ok. E aí veio a ciência da felicidade. Aí eu trouxe para a metodologia como base. Por quê? Show. Por quê? Porque felicidade é habilidade, é escolha e é treinável. Ai, como é que É treina? treinável. Quero saber. Os pais vão querer saber muito sobre isso. E daí, quando você me falou que era um podcast voltado para os pais e como mãe e avó, Sim. de forma empírica, apenas como mãe e avó, e não como pedagoga, terapeuta, nem nada, eu vou te falar que tem uma íntima relação, porque filhos são reflexo do que eles assistem em casa. Verdade. Filhos são bem... Óbvio que eu entendo que o pacote vem pronto, a gente só faz lapidar. Brincar, instruir, lapidar. Eu acho isso. Mas eles são muito resultante da vida que eles veem acontecendo na frente deles. É um fato. É um fato. É um fato. Isso é uma realidade para mim incontestável. Eu sou voluntária em algumas instituições, e em uma instituição eu trabalhava, eu desenvolvia a minha atividade de voluntária com evangelização dos pais. As crianças, de acordo com sua faixa etária, tinham as professoras e as turminhas que elas ficavam para o processo de evangelização. E o que as crianças fossem receber naquele dia de educação, né? Eu replicava com as mães. Sim. Em comunidades carentes. Né? E um dia, eu falando sobre o poder do exemplo, e citando Jesus, que nunca criticou, nunca julgou, nunca apontou. Ele só era. Verdade. Ele só era. E dentro do que ele era, sigam. Exato. Né? Então, ele só era. Então, eu falando sobre isso e desenvolvi naquele dia e ficou tudo bem. 2 semanas depois, quando eu estava lá de volta, 2 ou 3 semanas depois, uma mãe virou para mim e fez: eu queria falar com você.
Eu falei, diga. Aí ela fez assim, eu fiquei muito Tocada. pensativa, pensei muito assim no que a senhora falou, e eu queria lhe contar uma coisa que aconteceu, que aquilo que a senhora falou é verdade. Eu falei, o que foi que eu falei? Falou sobre os meninos repetirem as coisas. Porque ela tem uma coleção de filhos, uma galera de filhos, e ficou um recém-nascido. E estava lá. Aí ela disse que sempre teve o hábito de brincar com os filhos, mas que um monte de filho, mais um recém-nascido, ela estava com dificuldade de brincar com os mais velhos e dar atenção. E aí um dia, as crianças de 8, 7, 6, 5, uma escadinha, reclamando atenção, ela virou para eles e fez, vamos brincar de cabana, de casinha e cabana, e pega os lençóis e puxa a cadeira e faz Vamos aquele negócio. fazer. Ah, vocês são os donos da casa. E aí, o menino mais velho dela fazia o papel do pai, a menina fazia o papel dela, e os outros menores o papel dos filhos, da galera de filhos que ela tinha. E ela disse que ficou morta de vergonha. Porque Nossa. o menino chegou em casa, fez assim, representando o pai. O que é que tem para comer? E aí, eu não vou repetir as coisas todas que ela disse, né, com os xingamentos e tal. O que é que você pensa que eu sou? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A menina foi repetindo tudo. Nossa. E ela disse que ficou e xingando o que seria Sim. o marido, né, o pai dos filhos e tal. E que ia puxar uma faca para ele se ele cobrasse coisas dela depois do dia difícil que ela teve cuidando de casa e de tanto filho, não sei o que, isso a menina gritava. Ela disse que foi dando uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, Nossa. uma vergonha, porque ela não tinha noção de que ela estava ensinando os filhos dela a serem dessa forma. Então, Fiquei arrepiada. Isso para mim ficou muito forte, isso já aconteceu há alguns anos, e isso meio que cristalizou esse pensamento que eu tenho em relação aos filhos Sim. que vivem, que repetem, replicam a vida que eles veem acontecer em casa. Hoje eu tenho filhos adultos e vejo os meus filhos. Esse né, reflexo, filhos, né? Vejo os nossos filhos como pais e vejo como eles repetem o comportamento do pai que ele teve. Sim. Eles tiveram de cuidado, de atenção, de proteção, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí a gente vai para a pauta de felicidade. Vamos lá, vamos a números. Porque eu digo que felicidade é escolha e é treinável e eu posso provar. Olha, mas só um parêntese aqui, ela estava falando, né, sobre os filhos dela ter essa sensação e de fato, o resultado mesmo tá ali testificado, né, no dia a dia do reflexo da criação de vocês, né, da sua criação do seu esposo. E isso, inclusive, mesmo que ela não comentasse, eu sempre, algo que às vezes parece simples, obviamente que cada um tem uma agenda, às vezes não dá, não significa que o esposo ou a esposa não estejam conectados, mas eu achei muito bacana porque você veio com seu esposo, ele tá aqui, né? Então, torcendo, tá aqui acompanhando num momento importante. Então, isso faz toda a diferença. Faz. Em tudo. Além de te apoiar, estar ali, de fato, nessa unidade, nessa comunhão e trazendo força. Então, isso também replica para os nossos filhos. Né? Esse papel do pai e da mãe, essa unidade, essa questão família, isso é muito bacana e fortalece. Total. Então, isso já é um reflexo, inclusive, tá? A gente tem alguns casos aqui. Isso é muito bom. Mas vamos para os números. Conta aí. Vamos lá. Felicidade. Sim. Antes da gente começar aqui, estava me perguntando se não é dom ou não. Você já nasce assim, 50% da nossa, os estudos dizem que 50% da nossa habilidade de ser feliz vem dos nossos padrões genéticos. 50%, tá. 50%. Aí você fala, então, se os meus pais são trevosos, eu tô lascada. Não. Então já puxei. Meus pais são bacanas, mas meu pai, ele é super, assim, eu sou totalmente ele em tudo, tanto fisicamente como na personalidade. Vamos lá. Vamos desenrolar isso aí. Estou fazendo autoanálise aqui. Vamos desenrolar isso aí. Nós temos outros 50%. 40% desses outros 50% se referem às nossas escolhas, à intencionalidade das nossas escolhas.
E 10% se refere ao entorno, às Sim. adversidades, às situações e às circunstâncias. Mas vamos pensar um pouco mais sobre esses 10%. Se 40% se referem às nossas escolhas, Sim. nós temos 10% que, dependendo de como a gente enxerga, como a gente toca, como a gente resolve e o peso que a gente dá, eu diria que se somam aos 40%. Confere? Confere. Então, a gente tem aí metade, metade. Ainda assim, 50% é muita coisa. Se 50% é muita coisa em acréscimo, vamos transformar isso num desconto? Vamos. 50% de desconto em qualquer coisa é muita coisa. Gostei dessa. Você tem aí, 50% de possibilidades. Para além desses 50% de possibilidades, tem uma neurocientista americana, Elizabeth, eu não me lembro o sobrenome, que ganhou o Nobel. Sim. Em medicina, com uma pesquisa onde ela comprovou que DNA não é sentença e que a gente pode promover algumas alterações no nosso DNA, e com a nossa alteração eu vou me comprometer a lhe mandar esse estudo para você citar na legenda do pod, para que as Maravilha, pessoas possam consultar. Paty. Muito obrigada. Porque fica parecendo empírico Sim. ou história da carochinha, mas não é. Ela tem um livro sobre isso. E ela fala sobre o processo dos nossos telômeros, que Sim. são meio que cadarcinhos. Sabe cadarço de tênis? Sim. Que tem aquelas pontinhas Sim. enrijecidas para não esgaçar. Os nossos telômeros têm umas capinhas que, grosseiramente Sim. falando... Para que a gente possa entender. Grosseiramente falando, é como se os telômeros fossem as nossas pontinhas de cadarço. E cada vez que o nosso DNA se multiplica, ele perde um pouquinho, comparando... Vamos comparar com o comprimido. Quando a gente quebra o comprimido ao meio, esfarela um pouquinho, Exato. perde um pouquinho. Cada vez que ele se multiplica, vai perdendo um pouquinho. E não fica igual. Não vai perdendo um pouquinho. Sim. E perdendo um pouquinho, a gente vai envelhecendo. Processo Sim. natural. Porque eles vão encurtando. Processo natural. A gente tem a possibilidade nociva de acelerar esse desgaste que já é natural. Sim. A partir da nossa produção de cortisol. Olha. E a nossa produção de cortisol está intimamente relacionada, em muitos níveis, às nossas emoções. Correto. Então, a gente tem nas mãos o poder de acelerar ou de dar uma desacelerada no envelhecimento, por exemplo. Eu brinco dizendo que a gente deve procurar ser feliz, pelo menos para o Botox durar mais. Então, tô bem, gente. Que eu ainda não fui pro Botox. Olha, não, mas com 55 anos eu não tinha muita alternativa. Pois bem, para além disso, a gente pode impactar ou promover pequenas alterações, segundo a doutora Elizabeth, no nosso DNA. E Sim. com a nossa alteração, impactar, visto que o nosso comportamento e a nossa intencionalidade, as nossas escolhas podem impactar no comportamento do outro. Sim. Vou dar um exemplo claro disso. Todo mundo conhece alguém que, quando chega no ambiente, aí você diz, parece que chegou um sol, uma energia, um astral, né? E que muda. Que muda para melhor. E todo mundo conhece alguém que parece que tem aquela nuvenzinha cheia de raios de desenho animado acompanhando. Ai, fulano chegou e tal. É um processo energético mesmo, é energia, é astral. Nós somos energia. Se a gente for pensar assim na menor partícula do corpo da gente, das moléculas, dos átomos, dos elétrons, dos prótons, a gente vai chegar onde? Em energia. Em energia. Então, nós somos energia e energia condensada. Sim. Viramos matéria. Então, nós somos energia, um bloco de energia condensada. Então, assim, que é fantástico. É frequência vibracional. Tem um estudo, né, de Hawkins com a escala de frequência vibracional, que eu acho muito bacana, que eu trouxe também para a metodologia. Enfim, e para os pais, o que é que faz com felicidade? E para criar os filhos? Assim, vamos citar... E eu, quando era mãe, eu digo que hoje eu não sou mais mãe, eu sou avó. Sou avó. Geralmente quem já tá nesse patamar ama, né? Porque assim, é só curtir. É curtir.
É curtir. Eu não sou uma avó que me meto na vida dos netos, na criação. Sim, que é importante, né? Tem que respeitar isso, porque quando eu era mãe, eu não deixava ninguém se meter. Eu vou Isso é errar, muito. o erro é meu. Eu corrijo. O filho Eu é meu, eu assumo. assumo, o filho é meu. E Eu é não importante. deixava ninguém se meter, então não acho lícito que eu queira me meter. Eu posso não concordar com alguma coisa Sim, com relação a algum direcionamento de uma das minhas noras, de um dos meus filhos, mas eu vou neles. Eu não desautorizo, muito bom, Paty. porque não é nesse lugar. A gente não contribui positivamente de forma nenhuma quando a gente desautoriza pai e mãe. Muito Óbvio que eu bom. não estou falando em situações que você percebe uma criança em risco, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de condições de famílias normais. Sim, Não é legal isso de desautorizar, porque eu sou avó, porque eu já criei, porque eu sei como é que faz e tenho tal. mais Tenho mais experiência. experiência, joga a sua experiência no lixo, bicho, e vai cuidar de ser avó. E a avó é fonte inesgotável de amor. Ai, que E lindo. acabou. É isso aí. Você já me deu uma ideia para uma nova pauta aí de episódio, viu? Falar para os vovôs. Isso. Eu chamo esse momento meu, de vida pessoal, de Sim. momento de avornidade. Porque a Oh. maternidade, então, é a avornidade. E que é uma delícia experienciar isso na vida, acompanhar em alguma medida e conversar com os meus filhos, com as minhas Sim. noras. Eu tenho uma relação muito massa com as minhas noras e com os meninos também. Sim. Então, Isso é muito bom. é esse o papel. Quando eu era mãe, cometi muitos erros. Eu comecei a ser mãe com 19 anos. Tive o primeiro com 19, o segundo com 20. Bem novinha. O caçula com 20. A gente se conheceu com 17, nos casamos com 18. Olha, Eu que tinha 18. bacana. A gente tem 38 anos juntos e 36 de casados. Muito bom. Então, ok. Mas o que eu digo em relação aos pais, filho não nasce com bula. Então, assim, não tem como criar filho sem trauma, não tem, porque nós repetimos padrões e está tudo bem. Para isso tem os terapeutas, então procure fazer uma reserva financeira que é para poder, né, botar na terapia, Sim. porque todo mundo precisa. E é importante. Importantíssimo. Quem não estiver precisando de um apoio terapêutico não está vivendo a vida direito, eu só digo isso. Mas é importante, a gente cuida tanto do corpo, mas precisa Tem cuidar que da alma, das emoções. Das emoções e tal. As emoções da gente é um equívoco quando dizem assim que você precisa controlar ou administrar suas emoções. Não há a menor possibilidade de controlar ou administrar emoções. As emoções a gente consegue domar. As emoções da gente, pense nas emoções como um cavalo selvagem. Nossa. Você não administra, você não senta com um cavalo para negociar com ele. E você, emoção, ela chega e ela se impõe. Quando eu falo domar, é porque com um cavalo selvagem Foi forte. É uma pacificação do processo. A natureza do cavalo selvagem é selvagem. Quando você conquista a confiança dele, você acha um ponto de conquista. Né? Sim. Conquista a confiança dele, você acha um ponto de pacificação. Com as nossas emoções é a mesma coisa. A gente consegue domá-las. Elas vêm. Como você vai externalizar isso tem relação com esse ponto de pacificação. Interessante. Mas você não controla nem administra. É como o pessoal que faz assim, vamos fazer gestão do tempo. Você já sentou à mesa com tempo para negociar alguma coisa? Ele passa, amor. Realmente traz aí dentro desse tempo, né? Porque você tem para executar. Porque o tempo, ele só senta à mesa para lhe avisar que ele vai passar. E passa. E passa. Se você vai investir ele ou se você vai jogar fora, é uma escolha sua. Aí vem a questão da intencionalidade. E eu falo muito sobre isso quando estou dando treinamento sobre felicidade. Por quê? Vamos lá. Filhos são reflexo? São reflexo. Vem com bula? Não vem com bula. A gente vai traumatizar? A gente vai traumatizar. A gente vai traumatizar sempre querendo o melhor, querendo fazer o que é melhor, querendo treinar para a vida adulta, é treinar para a vida adulta. Não há como você chegar num processo de vida adulta sem calos, sem cicatrizes, sem sequelas, sem ferimentos, sem situações adversas. Não dá.
Então, eu estava falando hoje, especificamente com uma amiga minha, com aborrecimentos, com a filha adolescente, e que vai botar de castigo e não sei o quê. Já falou com ela as regras para o castigo e tal. Eu falei, presta atenção, vou lhe sugerir uma coisa. Em lugar de castigo, você fala o seguinte: você não vai fazer isso ou aquilo outro em detrimento disso ou daquilo, porque eu estou tentando lhe treinar para a vida adulta. E todas as vezes que a gente falta com a nossa responsabilidade ou com os nossos compromissos, Sim. existe uma repercussão aí. E Tá. quando eu lhe digo que você não vai fazer isso ou não vai fazer aquilo porque você não cumpriu isso ou não cumpriu aquilo, eu estou lhe treinando para a disciplina necessária para ter menos dores na vida adulta. Perfeito, Paty. Então, não coloca nesse lugar de castigo. Traz- no lugar de treino. De trazer a consciência. Trazer a consciência. Perfeito. Coloca nesse lugar de castigo. Coloca no lugar de treino. Porque é um treino para a vida adulta. E é melhor que você treine agora, comigo, que é com amor. É. Não é com as porradas da vida. Porque, de uma forma ou de outra, você vai ter que aprender. Não vai? Exatamente. Você não vai chegar à vida adulta sem aprender. A vida tá aí. A vida está aí, ela se impõe. Então, bacana. Todas as vezes que você for tomar uma decisão em relação aos filhos, procura mapear qual é a sua intenção, qual é o seu sentimento e qual é o seu propósito em cima disso. Você está certo que a sua intenção é positiva, o seu sentimento não é de raiva, de vingança, porque tem isso, porque filho desafia o tempo inteiro. Não é de raiva, não é de vingança, não é de querer mostrar quem é que manda mais e tal. Então, bacana, você está no caminho certo, executa. Muito e bom. sem culpa, sem medo de ser feliz e de olhar para trás. O processo de felicidade, a gente confunde felicidade com sorrisos, com realização de sonhos, de viagem. Ser otimista? Não, ser otimista tem a ver. relação com a sua perspectiva, Tá. a forma que você enxerga. Aí felicidade, vou ser feliz quando eu comprar a casa que eu quero, quando eu comprar o carro que eu quero, quando eu fizer a viagem que eu quero, quando eu comprar a casa de praia que eu quero e tal. As conquistas Sim. são pílulas de metabolização rápida, doces de metabolização rápida. Você juntou dinheiro o ano todo porque você queria trocar o carro no fim do ano por um carrão e queria pagar à vista. E aí você compra o carro e aí você tem uma explosão de dopamina, você fica mega feliz, tal, tá realizado. E 1 mês, 2 meses depois, agora faço o quê aí para ter outra explosão dessa? Conta aí. Eu fico pensando na criação, Paty. Como seria essa explosão, né? É isso. Aí vamos lá. Sobre filhos. Essa é uma felicidade hedonista, que é a da conquista, que é a das coisas, que é da realização. Tudo isso faz parte do combo, mas não determina o contexto. Sim. A felicidade, felicidade é um construto. A felicidade enquanto construção tem relação com a eudaimonia. Sim. Tem realização com o contexto todo de construção. E aí eu comparo com a maternidade. A maternidade, a mulher tem aquela criança, fica fisicamente destruída, vira uma bomba de hormônios enlouquecida. Pra quem não é mãe, ouve isso. Fica destruída. Na primeira semana é um trator que passou por cima. Vira uma bomba de hormônios enlouquecidos até acomodar essas coisas. Perde noite. Sim. Ela é a mamadeira da criança que está amamentando e tal. Então, fica sem dormir, tem privação de sono, tem dificuldade, às vezes, de tomar um banho, de se arrumar, enfim. Passa por uma série de adversidades que enlouquecem. As olheiras nos primeiros dias vão ao queixo, aquele negócio todo. Agora, experimenta você dizer a esta mãe, assim, olha, é esta criança que está acabando com sua paz, eu vou levar esta criança embora. Nossa, você vai ver várias leoas. Você vai ver um monstro, um casóide na sua frente. Entende? Porque existe uma causa maior envolvida. Sim. É um processo diferente. Nasceu a criança, sobretudo se for o primeiro filho, nasceu ali uma nova pessoa. Eu acredito muito nisso. Nasceu ali uma nova pessoa, isso é fato.
Então, aí você vê toda a repercussão do processo de construção em relação à vida. Felicidade tem relação com a forma que é ajuste de foco. Para mim, para você, que a gente usa óculos, né? Sim. Vamos entender o seguinte: quando a gente vai no oftalmologista, não tem aquele momento em que ele bota aquele troço na frente, vai Sim. mudando a lente, tá certo? Tá bom, né? Até achar a melhor lente. Correto. Pronto, felicidade é a lente certa para enxergar as coisas. Uma vez que você achou a lente certa, você não aceita mais desver. Você não aceita desver. Essa. É esse o foco, é a forma de ver. Perfeita para mim. Perfeita para mim. Se a gente for levar isso lá para trás, vamos pensar em Epicuro, um filósofo pouco falado, em que ele falava sobre a felicidade. E ele dizia que o grande erro do ser humano é colocar felicidade em uma régua muito alta. Se você olhar tudo no seu entorno com a perspectiva certa, encontrando sabor naquilo ali, encontrando sentido naquilo ali, você começa a encontrar as pílulas certas de felicidade em cada passo do caminho. A gente está falando de um filósofo grego lá de não sei quando. E olha a gente falando disso agora. Hoje. E qual o grande segredo? E aí vamos lá para os pais novamente. O que foi descoberto em Harvard? Vamos novamente para números. Em 1938, eu posso provar. Em 1938, um grupo de pesquisadores de Harvard juntou 700 e poucos pré-adolescentes e resolveram acompanhar a vida desses pré-adolescentes para avaliar o que os tornaria adultos felizes. Sim. Essa pesquisa era para durar alguns anos. Essa pesquisa entrou na 4ª geração de pesquisadores. E nossa! Há coisa de 5 anos atrás, tinham, acho que 80 idosos remanescentes nessa pesquisa. E o que que foi bacana! E o que foi que levou essa pesquisa tão longe? O que eles acharam como elemento preditor da felicidade. Conta pra gente. Relacionamentos saudáveis. E onde é que você ensaia relacionamentos saudáveis? Em casa. Na família. Na família. Na família. Não tem outro laboratório. E é o primeiro, né? É o primeiro laboratório. O mais completo, o mais complexo, o mais adverso, o mais desafiador, o mais rico e o que tem melhores resultados. É na família. Então, se você cultiva relacionamentos saudáveis em casa, e eu não me refiro apenas a relacionamentos conjugais, embora eu acho, pessoalmente falando, que para filhos, enxergar um relacionamento conjugal em casa, nos seus pais, saudável, faz toda a diferença. Muda. Não estou falando de continuar casado quando as coisas acabaram, porque ex-casais podem ter relacionamentos excepcionais com seus filhos a partir de novos relacionamentos e de um entendimento de que a vida é sobre desarmar e não sobre quem tem maior poder bélico. É uma realidade que eu vivo. Né? Meus pais são separados há muitos anos, mas toda a família é muito unida. Então, eles com seus novos companheiros, novos relacionamentos, mas todos ficam juntos. Então, Natal é todo mundo junto. Mas e é muito bacana. É isso, porque não é... Os casais se separam, Sim. E constituem novos núcleos familiares. O meu filho mais velho é separado do primeiro casamento, tem um filho, meu neto mais velho, e ele está no segundo casamento, que tem a minha neta, que vai fazer 3 anos agora, no final do ano. Não é sobre quem tem maior poder de fogo na vida, é sobre desarmar. Se estivermos todos desarmados, ninguém precisa mostrar poder bélico. Fato. E a criança, ela não pode se sentir refém, entende? Criança não é para ser moeda de troca. O que acontece muito. O que acontece muito. Então, a gente volta a esse processo de felicidade enquanto construção, Sim. enquanto ajuste de foco, sobre a forma que você enxerga as coisas e a forma que você conduz. Até a década de 90, a saúde mental era enxergada e direcionada, conduzida, tratada sob a perspectiva das doenças. Sim. Depressão, pânico, ansiedade, né? Essas coisas todas, ok. Essas coisas todas continuam acontecendo e precisam de interferência e de tratamento, ok.
Mas da década de 90 para frente, a gente teve 3 especialistas, 2 psicólogos, um americano e um croata, e um americano especialista em economia, Sim, que ganhou um Nobel com comportamento econômico, uma teoria sobre comportamento econômico. Eles 3 foram, na psicologia, a base da ciência da felicidade. A base da ciência da felicidade é a neurociência e a psicologia positiva, que sim, surgiu a partir daí. E o que é a psicologia positiva? A psicologia positiva prega cuidar não da doença, mas da saúde. Identificar o que cada indivíduo tem de positivo e de bom para potencializar isso. Porque quando você vive na sua área de maestria, sim, você performa mais e melhor. com certeza. Seremos absolutamente infelizes e fracassados na tentativa, por mais que a gente se esforce, de ensinar um peixe a voar. Não é a área de maestria dele. Não. Então, a E gente tá tudo entende, e bem. tá tudo bem. A gente entende que a área de maestria dele é na água, solta na água, solta na água. Então, pais que têm essa perspectiva de entender que meu filho não precisa ser médico para realizar a minha frustração de não ter sido médico. Maravilha. Ele pode ser o que ele quiser. Eu ia te perguntar algo sobre. Estamos Estamos conectadíssimas. conectadíssimos. Ele pode ser o que ele quiser. E dentro do que ele quiser, se ele estiver dentro da área de maestria dele, isso vai viabilizar com que ele experimente o estado de flow, de Sim, realização absoluta, que é quando você está em uma situação em que você não vê nem o tempo passar, de tão imerso que você está. O que é que te coloca em flow? O que é que te realiza? O que é que, se você ficasse multimilionário hoje, você faria de graça? Talvez o tal do celebrado caminho do propósito esteja aí. sim. É isso que é realização. Aí veio, a partir dos estudos desse pessoal, desse trio, veio a ciência da felicidade. Isso. Neurociência e psicologia positiva é a base da ciência da felicidade. A partir deles, se criou uma metodologia que chama PERMA-V, que é a mais difundida e utilizada no mundo para a implementação de políticas de felicidade, por exemplo, nas organizações, e que é ensinada dentro de um contexto de ensino de Sim. felicidade, o processo de treino. E eu não consigo enxergar a outra melhor definição que essa do ajuste de foco do oftalmologista. PERMA-V é uma sigla em inglês onde cada letra significa uma coisa, então são emoções positivas, engajamento, sentido, realização, a vitalidade, relacionamentos, aí o que é que você está fazendo para ter emoções positivas? O que você faz lhe gera engajamento? O que você está fazendo para encontrar significado? Como você promove os seus relacionamentos? O que é que você faz para cuidar da sua vitalidade física? Porque sem saúde física você não consegue experienciar emoções positivas, nem realizações, nem nada disso. Enfim, é toda uma sequência lógica de Sim. preparo que eu recomendo fortemente aos pais. Eu quando estudei tudo isso e fui me especializando e desenvolvendo metodologias e tal, eu já não era mais mãe, já era avó, né? Então, eu fui Vivendo avó, essa fase de amor. de amor absoluto. A avornidade é um resgate da maternidade, né? Sim. É um resgate da maternidade quando você está em outro contexto de amadurecimento, de cobranças está em outro rolê. Quer dizer, sobre outra perspectiva. Outra perspectiva, você está em outro rolê. Então, a maternidade, a avornidade é o momento de você revisitar a maternidade em outra perspectiva. E Muito isso é bacana. fascinante. Então, assim, pais, busquem negociar mais e melhor com seus filhos. Busquem entender a negociação sob a perspectiva do idioma deles, da linguagem deles, Muito porque a bom. gente já esteve lá. Eles nunca estiveram aqui. Entende? Com certeza. É isso. Esse é um entendimento que não é fácil. Não é fácil. Mas também não é sobre facilidade, é sobre felicidade. Então, Quem então disse que seria fácil? não, não vai ser. Agora é Nunca. interessante quando você fala assim, até do estudo, e trouxe de fato
algo ali, entre no parênteses, do filósofo, sobre a Epicuro. perspectiva da gente, né, como ele vê a felicidade, a gente também não responsabilizar. Eu lembrei de algo que foi muito interessante, que uma vez eu ouvi isso de meu irmão e até hoje eu trago ele, que assim, o problema de um ser humano é responsabilizar o outro pela sua felicidade. Sim, E sim. aí, quando a gente traz, inclusive, a criança, aí você fala assim, as crianças têm, é impossível a gente trazer uma criação que evite que os filhos tenham traumas, que eles passem, vivenciem algumas questões. Sim, Às vezes os pais, né, às vezes não, a grande maioria querem super proteger os seus filhos, como se pudessem estar ali o tempo todo e evitar que eles de fato passassem por algumas experiências que não são tão agradáveis. E aí, pensando nisso, quando a gente fala assim, a gente responsabiliza muitas vezes o outro pela nossa felicidade. uhum, E trazendo esse parâmetro, eu quero te fazer uma pergunta. Os pais são muito cobrados com relação à criação dos seus filhos, são. né? A responsabilidade é sua. Como você falou assim, Ana, eu não me envolvo, eu acho que não é lícito eu me envolver na criação dos meus netos, porque é o momento dos meus filhos. Eles são os Uhum, pais. uhum, Isso é muito importante. uhum. Porque às vezes a gente vê muitos avós querendo, de fato, né, aplicar a sua criação nos netos, não deixando que os filhos sejam, de fato, os pais Os daquelas pais, crianças. é. E aí, sobre essa perspectiva de que se eu sou mãe, sou pai, eu sou muito cobrado pela sociedade, pela própria família, pela própria conjuntura social, enfim, Uhum. de que os meus filhos são responsabilidades minhas, então eu sou responsável pela felicidade deles. E se muitas vezes isso traz algo muito pesado, aí se eu não conseguir, eu tenho que ser o tempo todo feliz para que ele esteja feliz. Como é que os pais podem lidar com isso, com essa cobrança, entendendo também, eu estou ali para instruir, mas ele próprio vai construir o seu caminho e se Sim. encontrar. Uhum. Então, assim, quando a gente fala assim, a ciência da felicidade ajudando na criação, Isso. quer dizer o quê? Que os pais são responsáveis pela felicidade dos seus filhos? Fala um pouquinho sobre Tá, isso. vamos contextualizar isso. Eh, assim, os pais são responsáveis, na minha opinião, pela construção de uma vida saudável. Perfeito. Os pais não são responsáveis por evitar que aquela criança tenha frustrações, até porque um ser humano que crescer numa bolha Sim, e onde ele não receba não, onde ele não tenha frustrações, onde ele não enfrente adversidades, ele não vai ter oportunidades de amadurecer a musculatura emocional dele. e E aí quando for colocado, a né, prova, aí você vê, eh, pessoas, adultos, eu brinco muito falando que a gente vê recém-nascidos de 40 anos. Eu brinco com isso, eu digo: "Gente, é um nível de imaturidade, de insanidade, de loucura, é surreal isso". A gente não é responsável pela felicidade de ninguém. A gente é responsável enquanto pais, nós somos responsáveis por ajudar a forjar e a lapidar bons seres humanos para o mundo. Maravilha, Bons seres humanos serão prioritariamente bons seres humanos para eles mesmos. Por quê? Porque concordo. ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca esteve. Como é que eu vou contribuir para a sua felicidade se eu não tiver a minha? Como é que eu vou, ser uma pessoa do bem para o outro, se eu for nociva comigo mesmo? Isso não tem relação com egocentrismo. Egocentrismo é outro rolê. Sim, E se usa muito essa máxima de que primeiro eu, depois os outros, é a máscara no avião, se cair, não sei o quê, primeiro eu. É, mas se usa muito isso, eu entendo que de forma equivocada, para justificar atitudes egocêntricas ou egoístas. A linha é sutil e é tênue, e pode ser usada de forma nociva, como em algumas medidas é. sim, A gente tem, enquanto pai, enquanto mãe, a obrigação, aí é a obrigação mesmo, de comportamento ético, de conduta honesta, de uma autopercepção clara, para que a gente possa transbordar na vida do filho da gente o que é verdade. Eu tenho uma história que eu me orgulho muito, que aconteceu com um dos meus filhos quando era adolescente, que um outro adolescente, 14, 15 anos isso, viu? Um dos meninos chamou ele para descobrir um jeito de ganhar dinheiro fácil. Ai, achei um pessoal que eu imagina um menino de 15 anos falando isso.
Achei um pessoal que consegue criar histórico bancário. Meu filho tem mais de 30 anos. Isso aconteceu há Nossa, há mais de quase 15 quase 20 anos. anos atrás, que meu filho tem mais de 30, na verdade. Que consegue criar histórico bancário, que a gente consegue financiar carro, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo outro, não sei o que e tal. Ações de estelionato. E aí, meu filho chegou em casa contando depois, um dos meninos chegou em casa contando e falou que respondeu a eles: você só faz essas coisas porque você não é filho de meu pai. Se você fosse filho de meu pai, você não fazia. Entendeu? Porque você é filho do seu pai. Se você fosse filho do meu, você não Você fazia. não faz. Então, é muito sobre isso. É muito. Repito, a criança acaba repetindo o- a vida que ele vê passando dentro de casa. Não há como fugir muito disso, Sim. sabe? Não há. Existem situações fora dessa curva e dessa equação, mas de modo geral não há como você fugir muito dessa realidade. Ele repete o filme Que ele daquele tá vendo. dele que ele está vendo, porque é isso que ele aprende. E como é que os pais eles podem, por exemplo, têm sentimentos, emoções muitas vezes negativas, e como é que eles podem estar lidando com essas emoções muitas vezes que não são tão boas, ou até mesmo a questão da frustração com seus filhos e trabalhando a questão da felicidade. Olha só, primeiro fazer um parêntese aqui, um recorte. Todas as emoções são positivas, todas. Eita. Todas as emoções são Tá positivas. vendo que a gente aprende aqui? Todas A as gente fica pensando emoções. raiva, com raiva. A raiva lhe impulsiona. A raiva lhe faz ir para frente. A raiva lhe desafia. Todas as emoções eu comparo com sal na comida. Na medida certa é tempero e dá gosto. No excesso dá uma crise de hipertensão. E Na realmente, falta deixa a vida sem gosto. isso Entendeu? vale para ansiedade, A né? ansiedade, ela lhe acelera e lhe leva para frente. Então a ansiedade é boa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela dosada, ela lhe faz vislumbrar as coisas ali na frente, como podem ser, de maneira a você se organizar melhor aqui. Quando é que a ansiedade é nociva? Quando é ela que dirige. Ansiedade não é para ser piloto, mas se você entregar a direção Nossa. para ela, você está lascado. Agora, como é que você ensina tudo isso ao seu filho? Se o seu filho vai repetir o filme que ele vê em casa, ensine se cuidando. Ensine sendo saudável nas suas emoções, na sua espiritualidade, e não vou entrar no contexto de religião, porque não é sobre isso. Sim. Ensine na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde espiritual. Ensine nos seus hábitos em relação aos seus gastos, ao seu consumo, a investir. Ensine seu filho a investir em pessoas, em oportunidades, em possibilidades, em educação, em dinheiro, em tudo. Porque tudo que a gente investe, cresce, rende. Se for coisa ruim, vai crescer coisa ruim. Se for coisa legal, vai crescer coisa legal. E a felicidade em relação aos filhos, a gente ensina sendo. A gente ensina sendo. Não tem outra equação. Então a gente está treinando Trabalha com esse a filho gente sendo. sendo. A gente treina o filho da gente sendo e Muito bem. ajudando ele a ser. Não é nem na permissividade e nem é na castração. É no meio termo, é no equilíbrio, porque a vida acontece no movimento. A vida acontece no movimento. Você não se antecipa para seu filho não precisar fazer nada. É a mesma coisa que abrir o casulo da lagarta, querendo que ela mostre as suas lindas asas. Se ela não saiu do casulo ainda, é porque ela não está amadurecida para isso. Aí você mata, Sim, né? Você mata. A exato. mesma coisa a gente faz com o filho correndo na frente para resolver as coisas. E é muito desafiador você não correr na frente. É muito dolorido você não correr na frente. É muito dolorido você ver as coisas acontecendo na sua frente, achando que você pode mexer, achando que você pode mudar, achando não, tendo certeza que você tem a solução, que você faria melhor, que você pode sugerir e você ficar quieto. Desafiador. É desafiador demais. Sobretudo, os pais que estiverem assistindo, se vocês acham isso desafiador com crianças e adolescentes, só espera até crescerem.
Até virar adulto, ter vida própria e você olha, cresci, ninguém manda mais em mim. Ok, não manda. E aí você vê as coisas e você quer falar, você quer se meter. E não deve, não deve. Você pode? Pode, não deve. Ah, que bacana. Paty, eu ficaria aqui horas conversando contigo. Já temos aqui vários temas para próximos episódios, inclusive contigo. Já faço aqui ao vivo esse convite. A gente está querendo falar um pouquinho, vou dar um spoiler, galera. A gente está com um filme aí, né, a todo vapor do Divertidamente, o 2. Muito legal, amei. Então eu também assisti o 1 e o 2 e indico para vocês, pais, família, faz um programa aí de família. Eu escrevi uma resenha sobre ele. Ai, que bacana. Então, veio a pessoa certa, porque eu já vou fazer o convite aqui com vocês juntinho para ela dizer sim, tá? E a gente ficar É. todo mundo feliz. O que que acontece? A ideia é a gente trazer, de fato, uma família junto, né, com um especialista, com alguém. E o bacana é que você também é mãe, é vó, para a gente falar um pouquinho sobre essas emoções. Sim. Falar um pouquinho de cada uma delas. E foi bacana, porque você falou assim, Ana, na minha percepção, não existem emoções, Não, né? todas cumprem um papel. Exatamente. Todas cumprem um papel. A tristeza cumpre um papel. Que é A importante, né? raiva cumpre um papel. Então, eu assisti o filme Divertidamente, o primeiro, fiquei fascinada lá atrás, quando saiu, adorei o filme, me identifiquei demais. E aí, quando saiu agora, o de para adolescente, né? É a mesma personagem em outra fase da vida, com emoções mais complexas. Sim. Chegaram emoções que quando tá pequenininho só tem as emoções primárias. Quando vai crescendo, vão trazendo outras emoções. Eu estou ansiosa já pelo Divertidamente 3, Aí que eu. deve ser da vida adulta, que são emoções mais elaboradas e mais complexas. E a rede social tá cheia de meme com isso. Eu sou a emoção de que gosta de tomar café, eu sou a emoção do vinho. Então, a rede social tá cheia desses memes. Mas é isso, eu tive, para além de ter adorado o filme, ter escrito a respeito, contextualizando que todas as emoções contribuem para a alegria, de alguma forma, na minha perspectiva do filme, todas as emoções contribuíram com a jornada da alegria do filme, retratada no filme. Para além disso, eu tive um café da manhã maravilhoso com o meu neto mais velho, de 10 anos, e a minha sobrinha, de 10 anos também, a filha caçula da minha irmã, com eles dois contando sobre a perspectiva deles do filme. E ele falou que ele gostou muito, que ele se identificou com a alegria e com a vergonha, porque às vezes ele fica com vergonha das coisas e com alegria porque ele é alegre, porque ele gostou, enfim. E ela falou que se identificou com a ansiedade, porque ela fica ansiosa com as coisas, e com a raiva, porque às vezes ela tem vontade de bater nas pessoas, mas não bate, mas tem vontade e tal. É menina, né? Então, e aí eles foram falando sobre o filme e foi uma coisa que ela falou que eu achei muito legal, que ela fez assim, eu não sei por que não lançaram esse filme antes, facilitava tanto o entendimento da minha vida. Olha, gente. Achei fascinante isso, gente. Achei fascinante. Uma fala tão adulta. Não é? Duas crianças entendendo com larga propriedade Sim. a proposta do filme, que é mostrar que à medida em que a gente cresce, emoções mais complexas, a dualidade vai tomando conta da gente de forma inequívoca e sem que a gente possa retroagir, é caminho sem volta. Tem que seguir. E são os primeiros ensaios de uma vida adulta, e aí entra muito se os estudos, né, dizem que tudo que a gente cristaliza de emoção, tudo que a gente entende como sofrimento ou como gatilhos para a felicidade, enfim, para as alegrias, todas as nossas reações foram construídas até 7 anos. Depois de 7 anos de idade, tudo é memória. Tudo você leva para algum momento nesses 7 anos e lhe faz reagir de acordo com aquilo que ficou cristalizado. Além disso, tem um momento da adolescência, da pré-adolescência, da criança, do infanto-juvenil, que é um ensaio importante, consistente, sólido para a vida adulta. Sim. Então, se lá na criança os pais têm esse papel
de fortalecimento de que você é sim amado, não é rejeitado, é querido, e não importa o que você faça, eu vou continuar lhe amando. Na adolescência, na pré-adolescência e adolescência, você tem esse papel de forjar Sim, este ser humano que vai sim. receber a partir dali emoções mais complexas lhe visitando. E é aí que você tem que reforçar toda essa proposta de amor. E é aí que a gente é mega desafiado. E é aí que em muitos momentos você quer esganar, você quer jogar pela janela, você quer assim, você quer fazer assim, não morra não, porque se você morrer, você ressuscita, eu vou lhe matar. É bem É assim. bem assim, é totalmente assim. Mas é neste momento que a gente está neste processo Sim. de exemplo, de: "Ai, não faça isso". "Ah, mas você faz". Entende? É muito isso, é muito forte, ele está nesse momento de desafiar. Então, a melhor forma de você ensinar o seu filho o caminho de construção de uma proposta de vida feliz de forma sustentável é Gostei dessa sendo. palavra. Felicidade envolve intencionalidade e sustentabilidade. Ser feliz de forma sustentável. É a única forma de ser feliz com longevidade e com a Maravilha. possibilidade de transbordar, de ensinar e de levar isso para os seus descendentes. Não é fácil, não será fácil, não vai ser fácil, em nenhum momento estaremos falando de facilidade, porque felicidade enquanto construção é exatamente como o banho. Hoje você pode tomar um luxuoso banho de banheira com sais, usando óleos essenciais e sair assim, exalando o perfume mais gostoso, mais caro. Em 24 horas você precisa de outro banho. Se Exatamente. muito, que a gente vive em Salvador, um calor. Em 24 horas você precisa de banho. Então, felicidade envolve a intencionalidade diária. Academia você não faz 24 horas e sai hipertrofiado. É a Exatamente. constância. Felicidade é a constância, é a construção, é a busca, é o ajuste de foco sobre o que fazer com o que vem, porque vai. Gente feliz continua tendo problema, raiva, quer matar, tem ranço, tem tudo igual. Mas o que você faz com tudo que recebe é que muda o game. E para ensinar filho isso, só sendo isso. Não tem receita. Não. Paty, muito obrigada. Um prazer enorme. Podia ficar assim a noite inteira falando de Com felicidade. certeza. E eu aqui, sabe, muito conectada, aprendi muito e quero aprender mais. Tenho Bora. certeza que os pais estão aqui querendo ter outros momentos contigo. Fica aqui o convite, tá? Tá Não bom, esqueci tá bom. do filme. Quem sabe aí você que está me assistindo pode estar aqui com a gente, com a Paty, conversando um pouquinho sobre o filme, sobre emoções, tá? Mas antes disso, além de te agradecer em nome do Pod Paz, do Clube de Exatas, Muito esse bom. momento tão rico e bacana de estar aqui com você, deixa aqui o seu Instagram, o seu contato, caso algum pai, né? Ou a gente tem professores, pessoas também que não são pais e mamães ainda, tá? Mas que estão Uhum. conectados no Pod Paz, porque a família toda aprende como Todo é que mundo eles tem criança no conseguem entorno. um irmão, um primo, um Tem, amigo, todo enfim, quem mundo. aprende, a gente aprende muita coisa aqui que vai para Uhum. além da criança e do adolescente, Sim, sim. mas o ser humano em si depende da sua faixa etária. Qual é o seu contato para que eles possam se conectar com Patrícia Valente? Então, meu Instagram é Paty, SP, Paty com Y, S de sapo, P de pato, Paty SP Valente. E qualquer coisa é só mandar um direct. Eu tenho um prazer enorme de responder, de tratar. Eu gosto de gente, gosto muito de gente. Então, Isso é bom. é isso, eu gosto de gente. É só entrar em Maravilha. contato, mandar um direct, o que eu puder contribuir, ajudar, orientar, não sei, estou à disposição. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Valeu super a pena esperar. Aí, Com certeza a gente vai combinar em outros episódios e também trazendo aí você para trazer essa reflexão sobre o filme Divertidamente. Então, gostou desse episódio, gente? Deixa aí um like, compartilha geral, coloca nos comentários o que é que fez sentido. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a ciência da felicidade, se você tá aqui já na expectativa do próximo episódio com Patrícia Valente falando sobre o filme Divertidamente, conta pra gente tudo que a gente vai ficar muito feliz em ler os seus comentários, a gente também responde e
fica com a gente para os outros episódios, compartilha geral. Você que ainda vai assistir, que ainda vai ouvir esse podcast, muito bom tê-los aqui conosco. É sempre muito prazeroso instruir toda a família. Então não esqueçam, curtam, compartilha e se inscrevam em nosso canal, hein? Vamos engajar mais famílias para que eles saiam mais instruídos e todo mundo feliz da vida. Curtiu? Coloca aí nos comentários e até o próximo episódio.